Seja bem-vindo ao canal Análise de Dados. Eu sou o professor Hugo Hoffmann, epidemiologista e doutor em Ciências da Saúde. Muito bem, neste vídeo eu quero mostrar para vocês, quero conversar com vocês, demonstrando uma análise de dados que eu fiz, que demonstra que é possível que tenhamos alcançado o pico máximo da curva epidêmica de coronavírus no Brasil e que, com base nisso, a tendência será de queda do número de casos novos. Bom, muito bem, vamos lá. Para que você entenda, então, os conceitos aqui e a curva que já vou mostrar para vocês e os dados que eu coletei e a forma como eu analisei, primeiro um conceito precisa ficar claro para todos, que é o conceito de semana epidemiológica, tá bom? Bom, nós temos aqui, nesse site que vocês estão visualizando, é o painel coronavírus, que é o site dos dados oficiais do Ministério da Saúde. Então aqui estou gravando o vídeo no dia 17, os dados atualizados são do dia anterior, dia 16/6, e aqui nós temos então que havíamos chego aqui a 923 mil casos, mais ou menos, 45 mil óbitos, total acumulado. Ok, bom, o que eu quero mostrar para vocês aqui, o Ministério da Saúde ele trabalha através desse conceito de semana epidemiológica. Então tá aqui, ó, desse ladinho direito aqui você vai ver, ó, casos novos de Covid-19 por semana epidemiológica de notificação. Então, o Ministério da Saúde ele trabalha assim ao longo do ano inteiro com todas as doenças que são notificadas do sistema de vigilância epidemiológica. Ele trabalha por semanas epidemiológicas. Semanas epidemiológicas podem coincidir ou não com a nossa semana, que começa domingo e termina no sábado. Às vezes coincide, às vezes não. É uma forma de agrupar os dados semanais para que eles sejam analisados. Então aqui você pode perceber que dentro da semana epidemiológica 9, não haviam casos. Na semana epidemiológica 10, 17 casos. E aí foi aumentando então. Ok. O próprio Ministério da Saúde, ele divulga de quando a quando vão as semanas epidemiológicas. Então você tem aqui, ó, na base de dados do SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, é um sistema do DataSUS que recebe as notificações das doenças infecto-contagiosas que são de notificação compulsória no Brasil. E aí você tem aqui o calendário das semanas epidemiológicas. Então, em 2020, a primeira semana epidemiológica começou no dia 29/12 e foi até o dia 4/1. Está percebendo que não necessariamente começa quando o ano começa. Tá, ok? É uma forma administrativa de lidar, de armazenar, de analisar, de receber os dados das notificações. Muito bem. Bom, voltando aqui no painel, então, nós temos a permissão, o Ministério da Saúde nos possibilita baixar os dados brutos que estão aqui, ó, alimentando todo o site. Então eu venho aqui nessa opção, ó, arquivo CSV. Se eu clicar aqui, eu vou baixar uma planilha do Excel e ali tem todos os dados, tudo que alimenta aqui essas informações que nós estamos vendo. E aí você pode fazer as suas próprias análises. Foi o que eu fiz. Então, o que eu fiz aqui? Tá aqui, ó. Peguei e baixei os dados e elaborei com base em um critério diferente de semana epidemiológica. Bom, o que eu fiz? A minha primeira semana epidemiológica, para mim, não foi, ou nesse método que eu utilizei, não foi a semana epidemiológica oficial do Ministério da Saúde, mas como é uma análise de casos de coronavírus, eu contabilizei da seguinte forma. O primeiro registro oficial, a partir daquele dia, da data oficial do primeiro registro de casos de coronavírus no Brasil, contei uma semana. Então, 7 dias a partir do primeiro caso oficial registrado no Brasil. E assim fui seguindo. Segunda semana, terceira semana. Por quê? Criei então aqui uma forma de analisar a semana epidemiológica do coronavírus desde o seu surgimento. Para mim fazia mais sentido analisar dessa forma e foi uma tentativa, até a sugestão de um professor amigo meu, que a gente tentasse fazer esse tipo de análise diferente do Ministério da Saúde.
Então, a cada semana, eu coletava o número de casos daquela semana e o número de óbitos daquela semana. Aqui que você está vendo essa coluna VAR é o percentual de variação de uma semana em relação à anterior. Então, a primeira semana, o percentual de variação é 0%, porque eu não tenho semana anterior. Na segunda semana, que nós já tivemos 32 casos, aí o percentual de variação foi muito alto, porque na semana anterior haviam sido registrados apenas 2. Então, esse aqui é o raciocínio. O que acontece? Nós finalizamos ontem, de acordo com esse método, ontem, dia 16 de junho, a 16ª semana epidemiológica do coronavírus no Brasil. E o total de casos foi 183.686. Ele foi menor que a semana anterior. E aqui o percentual de variação. Ele teve uma redução de 0,24%. Se você observar, todas as semanas anteriores aqui, em nenhuma delas houve decréscimo, houve redução do crescimento. Em todas elas, eu tive um aumento do crescimento. O aumento máximo de crescimento que eu tive foram principalmente nas primeiras semanas, mas isso é normal, porque você está comparando com a semana anterior, que tem um número de casos muito pequeno, então você tem um crescimento muito alto. Muito bem, mas se você observar, nós temos aqui, ó, desde a 9ª semana, que foi ali de 22 a 28 de abril, vem sendo reduzida. 61, 48, 46, subiu para 49, caiu 27, 37, mas você observa uma tendência de redução do crescimento da variação percentual. Até que chegamos então na semana atual, essa que fechou ontem, com redução percentual. Essa redução percentual é a primeira vez que nós encontramos na análise desde o início do coronavírus. Isso aqui é um forte indicativo de platô, ou seja, alcançamos o pico máximo na 15ª semana, que foi de 3 a 9 de junho. E agora, na semana seguinte, nós reduzimos. Isso foi possível observar também no número de óbitos. O pico máximo de número de óbitos por semana foi também na semana anterior, na 15ª semana, com 7.207. Nessa semana agora que fechamos, a 16ª, 6.835, uma redução maior do que a redução de número de casos novos, uma redução de 5,16%. Para que vocês possam observar isso de uma melhor forma, elaborei aqui alguns gráficos. Muito bem. Então, à sua esquerda aqui, casos novos de Covid-19 no Brasil por semana epidemiológica, dados da semana que se encerrou, 16 de junho. Então, foi assim que foi acontecendo, as semanas. Ó. Vou diminuir um pouco mais o zoom aqui para que o gráfico fique de forma completa na sua tela. Veja então aqui, ó. Essa linha preta, ela demonstra para nós a tendência. Aqui, qual foi o modelo de tendência que eu utilizei? Dando um duplo clique aqui, vocês vão perceber que a linha de tendência, opções de linha de tendência, que é à direita da tela, eu utilizei um modelo de tendência polinomial de ordem 4. Por que eu escolhi esse modelo? Ou essa forma de tendência? Porque ela é o que está dando um maior R quadrado para mim. O R quadrado é o quanto a tendência, os dados se ajustam ao longo do tempo. Quanto maior o R quadrado, melhor o ajuste. Então eu testei várias tendências diferentes, e aí aqui permaneceu com o maior valor de R quadrado foi a que eu mantive aqui no modelo, que foi a polinomial de ordem 4. Dessa maneira, então, eu observo aquilo que eu já mostrei para vocês agora há pouco com os dados brutos, mas pelo registro gráfico que nós temos, então, uma tendência de platô. Ok? Isso é uma ótima notícia para nós. Então, número de casos novos, parece que este modelo está sugerindo, essa forma de análise, sugerindo que chegamos ao pico máximo do número de casos no Brasil. Um detalhe importante. Isso não quer dizer que um determinado estado
ou que todos os estados ao mesmo tempo estão tendo o mesmo comportamento. Não, não significa isso. Significa que, olhando o Brasil como um todo, é este o comportamento que estamos identificando. Mas pode ser que algumas regiões estejam reduzindo e outras ainda em crescimento. Isso pode acontecer. Nós estamos olhando o Brasil como um todo, mas nós temos observado pelos registros aí de incidência e mortalidade das regiões diferentes do Brasil que, por exemplo, a região sul tem uma mortalidade, uma incidência menor, centro-oeste também, e a norte é o que tem maior incidência e mortalidade, seguida do nordeste e sudeste. Então, as regiões e os estados têm apresentado comportamentos diferentes, ok? Isso é uma análise global do Brasil, dados nossos nacionais. Muito bem. Número de novos óbitos também, se você observar, nós chegamos aqui com o pico máximo, aquilo que a gente já havia conversado, nessa semana aqui, do 3 do 6 a 9 do 6, e aí então, na última semana que fechamos agora recentemente, já tem tendência de redução. Tudo isso é uma ótima notícia, nós estávamos aguardando ansiosamente por esse platô. Alguns países, eles alcançaram um platô bem rapidamente, né? Então nós temos Itália e Espanha que com 30, 40 dias eles já tinham alcançado o platô. No Brasil demorou bastante porque nós temos aí mais de 100 dias de epidemia no Brasil até que tenhamos chegado, de acordo com o que nós estamos sugerindo aqui, ao platô do número de casos novos e do número de novos óbitos. A letalidade, que é o gráfico que está um pouco mais aqui à direita, ela já fez essa curva, onde atingiu o pico máximo da letalidade no Brasil de 7,90%. Lembrando que letalidade é diferente de mortalidade, a letalidade vê a proporção de doentes que morrem, ok? Então, lógico que se eu reduzo o número de óbitos e aumento o número de casos, a letalidade cai, foi o que aconteceu aqui. Então, nós temos, a partir da 9ª semana em diante, redução do número de óbitos e aumento do número de casos novos. A letalidade está reduzindo e a tendência dela é ir reduzindo mesmo. O que acontece é que nós sabemos que, a princípio, a prioridade para a testagem, para o diagnóstico, que viraram os casos notificados, eram para aqueles pacientes com casos moderados a graves. O que acontecia então? Se você testa mais indivíduos que têm maior chance de evoluir para óbito, sua letalidade vai ser mais alta do que seria na realidade. Por quê? Você está testando indivíduos que têm um risco maior de óbito. Agora, nós sabemos que, pelo comportamento da doença, 80% são até assintomáticos. Mas esses 80% infectados assintomáticos não estavam sendo testados e praticamente ainda não estão. Então, se eu aumento a testagem, se eu aumento o número de casos registrados e notificados, o número de óbitos, em proporção a esse número de casos, vai me dar uma letalidade bem menor. O que eu estou dizendo para vocês é que, provavelmente, a letalidade do coronavírus ela ainda é menor do que 3,72%, porque nós ainda não estamos testando todos os casos ou fazendo testagem em massa, né? Como os Estados Unidos estão fazendo, a Coreia do Sul fez também. Bom, esse vídeo aqui era para mostrar para vocês essa análise, os resultados que eu encontrei, que me deixaram, na verdade, bem animados, muito felizes. Eu tenho feito análises diárias aí, postado no meu canal, lá no meu perfil do Instagram, e todos os dias as pessoas sempre comentando ali, perguntando, olha aí esse platô, quando é que chega o pico máximo? E parece que, de fato, nós encontramos. Bom, como é que faz para a gente ter certeza, então, dessa hipótese que nós levantamos aqui? Precisamos continuar observando as próximas semanas. Então, na próxima semana, que já começou aí no dia de hoje, com os casos de hoje, até os casos de terça-feira da semana que vem, nós teremos, então, como confirmar essa tendência de platô. Se aumentar, isso pode acontecer, ou se vai reduzir, se vai manter o platô com tendência de queda. É o que nós torcemos, é o que nós aguardamos. Se vocês tiverem interesse, façam suas perguntas aí. Se quiser que a gente faça outras análises, deixe nos comentários também. Um abraço e até a próxima.